A apresentação, Reverendo Márcio Paz, Chaveiro. meus amados irmãos, seja muito bem-vindo ao programa Graça Irresistível. Aqui é o Reverendo Márcio William Chaveiro, pastor da Igreja Presbiteriana Conservadora do Jardim Caeira, na cidade de Limeira. É um prazer ter você aqui participando. Desejo que esse programa glorifique a Deus e edifique a sua vida. É sempre um privilégio para mim poder conduzir esse momento toda terça-feira, das 11 horas ao meio-dia, o programa Graça Irresistível. Nós que pertencemos a uma igreja que ama as Escrituras e que procura ser fiel na exposição da palavra, temos aí utilizado esse espaço tão importante para que não só edifique os que pertencem à igreja conservadora, mas também para que outras pessoas de outras igrejas, irmãos em Cristo, também possam ser abençoados através da programação da Rádio Missões. Nós já tivemos no dia de hoje programações importantes aí, com o Reverendo Fred, já de manhã às 7 horas da manhã aí, 6 horas da manhã, na verdade, das 6 às 7 da manhã, Alvorecer com a Bíblia. Também o Reverendo Wilson, com o programa Batalhando pela Fé, o Reverendo Marcos Vinícius também, aí com seu programa hoje, Jesus Cristo é o Senhor, e o Reverendo Maurício, Bom Dia Missionário, e o Informativo Missionário com o Reverendo Fred, agora há pouco, falando aí sobre o Departamento Missionário. Então é uma rádio que tem cada vez mais sido aperfeiçoada para a glória de Deus e para a edificação da sua vida. Continue orando pelo programa, pela Rádio Missões e pelos programas que são aqui executados. Nós queremos cada vez mais ser úteis no reino, pregando o Evangelho, edificando vidas e sendo usados para que transformações de vidas sejam operadas pelo Espírito Santo de Deus através da palavra do Senhor. Você que está ouvindo aí o programa, não assistindo, né? Mas ouvindo o programa Graça Irresistível, manda o seu comentário, participe aí pelo WhatsApp da rádio. Pode também, você que tem aí meu WhatsApp, pode mandar no particular e dentro do programa eu vou falar aqui sobre a sua participação. Para aqueles que quiserem mandar para mim no particular, o meu WhatsApp é 19 99710 5395, 19 99710 5395. Mas você pode aí também pelo site, pelo aplicativo da rádio, você pode mandar aí também no WhatsApp e eu vou ler e comentar aqui. Vai ser muito importante a sua participação. É muito edificante para mim saber que você está aí ouvindo e está tendo esse retorno aí durante a programação. Hoje nós teremos músicas para nos edificar, além dos comentários sobre aqueles que participarem, e eu vou fazer uma reflexão sobre o poder do Evangelho em um mundo pós-moderno. Você não pode perder. Muito importante essa reflexão na Palavra de Deus sobre os desafios que nós temos enfrentado em nossos dias. Então eu conto aí com a sua participação, continue participando aí até o fim na nossa programação, porque a cada terça-feira terão mudanças, não vai ser sempre o mesmo programa, da mesma forma, sempre vai ter algo diferente aí para edificar a sua vida, e hoje nós teremos uma reflexão sobre esse tema, o poder do Evangelho em um mundo pós-moderno. Você continue ligado aí na nossa programação, como eu disse, manda aí o seu comentário, o seu WhatsApp, compartilhe com outras pessoas. Eu sei que nem todos podem participar porque estão trabalhando, mas talvez alguns podem trabalhar e ouvir a programação sem que isso atrapalhe. Então eu conto aí com a sua participação, aqueles que podem, e compartilhe com outras pessoas para que elas também possam conhecer a nossa igreja, possam ouvir o Evangelho. E você que pertence a outra igreja, deixe o seu comentário. É um prazer imenso ter você também aqui em nossa
programação. Vamos ouvir uma música para edificar os nossos corações e nos preparar para ouvir a palavra de Deus durante aí o programa. Mas antes de ouvir a palavra de Deus, depois da música teremos aí, eu vou falar sobre aqueles que participam do nosso programa. Deus abençoe grandemente. Continuemos aí firmes e juntos e misturados, como diz o Gerson. Já passado muito tempo pensando em sua fé. Um homem na Alemanha que não fazia barganha nos mostrou como é que é. E ao som dessa viola vou contar essa história sem segredo, sem mistério. O seu nome é conhecido em todo mundo sabido. Quem foi Martinho Lutero? Na frente da sua igreja, depois de muita peleja, colocou as suas teses, ao todo 95, escritas com muito afinco, pensadas durante meses. Revolucionou o mundo, fez Bíblia, cuidou de tudo e deixou o seu legado. Sofrendo perseguição, não desistiu da missão. Por Deus era enviado. Vou dizer pra você já entender como pensa o reformado. Só a graça, só a fé, só Jesus de Nazaré que nos livra do pecado. Só a palavra de Deus que é nosso manual e por ele inspirada. Somente a ele a glória, dele vem nossa vitória, que não pode ser tirada. É o nosso norte, o nosso castelo forte, a razão de todo ser. Pela sua morte triste, lágrimas não mais existem, dele vem todo vencer. E em todo transe agudo, Deus é o nosso escudo, nosso amparo e fortaleza. Nossa força nada faz, mas Deus socorro nos traz. Ele é nossa certeza. Estamos ao vivo, participe! Mande sua mensagem via Instagram, Facebook, WhatsApp ou por e-mail. radio@missõesipcb.org.br.
acordar bem cedo e ver o dia a nascer, e o mato molhado anunciando o cuidado, o cuidado, o cuidado. Sob o brilho intenso, como espelho a reluzir, desvendando o mais profundo abismo, minha alma, tua alma, nossa alma, eu. Dentro do meu peito bate forte um coração, de minha boca salta uma voz como expressão de louvor. Dentro do meu peito bate forte um coração, de minha boca salta uma voz como expressão de louvor. A quem por mim morrer, enfrentar a vida até chegar o fim, que será apenas o começo de uma vida, outra vida, e que vida. Dentro do meu peito bate forte um coração, bate o coração. De minha boca salta uma voz como expressão de louvor. Dentro do meu peito bate forte, forte um coração, bate o coração. De minha boca salta. É isso aí, meus irmãos, é um imenso prazer, como já disse, ter você aqui no programa Graça Irresistível, e eu quero agradecer aqueles que estão participando aí do programa, ligados aí na programação, mandando mensagem, e eu quero agradecer aqui em especial a nossa irmã Nelly, lá da igreja de Antonina, que está participando conosco. Deus abençoe grandemente a sua vida, minha irmã Leni. Também quero agradecer a participação aqui da nossa irmã Jocely, aqui do Jardim Caeira, que está participando, sempre junto aqui no programa. Deus abençoe, minha irmã querida, aqui, membro da minha igreja. Também está participando a Josiane, também membro da minha igreja, sempre participando da programação, a Jo. Deus abençoe, Jo. Muito obrigado aí pela sua participação, está ligado aí no nosso programa. Também o Gerson está aí ligado aí no programa, trabalhando lá no salão. O Gerson, que gosta muito de programa de rádio, por muitos e muitos anos fez programa e foi usado grandemente por Deus nesse projeto.
Deus abençoe, Gerson. Muito obrigado aí pela sua participação. Um abraço e também para Lázara Dias. Deus abençoe esses queridos irmãos que têm participado. Também a nossa irmã Andréia, de Floripa, está participando aí mais uma vez. Muito obrigado, minha irmã, por participar do programa Graça Irresistível. Também eu quero agradecer ao nosso irmão Adão aqui, diácono do Jardim Caeira, participando. Adão gosta muito da Rádio Missões, sempre apoiando. Muito obrigado, Adão. Deus abençoe aí por participar e apoiar o programa Graça Irresistível. Nossa irmã Sandra Massa e o Misael sempre participando também aí da programação, não só o programa Graça Irresistível, também os demais programas da Rádio Missões. Deus abençoe, minha irmã. Muito obrigado aí pela sua participação. Também aqui, o Kiriate acabou de mandar mensagem para mim. Kiriate, obrigado, presbítero da IPC de Campinas, participando, sempre ligado aí, Kiriate. Obrigado, hein, pela sua participação aí. Fico feliz aí, meu irmão, por saber que você está participando. Também a nossa querida irmã Viviele, do Jardim Nova Itália, participando aí. Muito obrigado, minha querida, por participar da programação. Aí eu fico muito feliz com a sua participação. Também a nossa irmã Maria, lá da IPC de Pinhais. Muito obrigado, minha irmã. Deus abençoe grandemente a sua vida. Muito obrigado por participar do programa Graça Irresistível. A nossa irmã Andréia, sempre participando também. Andréia, que é do Jardim Caeira, sempre participando aqui da programação. Muito obrigado, Andréia. Um abraço para você, para o Juscelino, para o Otávio, essa família linda aí. Deus continue abençoando. E a nossa irmã Elivane também participando, ela que por um bom tempo participou aqui da nossa igreja, agora ela teve que mudar para outra cidade, mas sempre ligada aí na programação Graça Irresistível, no programa Graça Irresistível. Muito obrigado pela sua participação, minha irmã. Fico muito feliz aí que você está participando. E é isso aí, vai mandando as suas mensagens e aí durante o programa eu vou comentando aqui sobre a sua participação. E eu fico muito agradecido por você estar apoiando o programa Graça Irresistível, assim também como os demais programas da Rádio Missões, que tem a intenção, o desejo principal de glorificar o Senhor, de exaltar o nosso Deus e, naturalmente, edificar também a sua vida. Mandar um abraço aqui para o Alexandre Massa. Alexandre Massa, que sempre está me socorrendo aqui quando tem algum BO, né? algum probleminha técnico aqui. Ele sempre disposto a ajudar, não só tem me ajudado, mas tem ajudado os demais pastores também que padecem das mesmas dificuldades técnicas. E aí ele sempre está dando esse apoio muito importante aí para que a programação possa continuar. Então Deus abençoe, continue abençoando aí o Alexandre Massa, que tem servido muito a igreja nesse sentido aí de apoiar. Também que Deus continue a abençoar a vida do reverendo Fred, né, que à frente aí do departamento missionário, e é o departamento missionário que tem apoiado aí esse projeto. Na verdade, ele tem a sua origem aí no departamento missionário. Eu quero mandar um abraço para o reverendo Reginaldo, lá da IPC de Iraí de Minas. Reverendo Reginaldo, um grande amigo de muitos anos, né? Antes de eu ir para o seminário, para vocês terem uma ideia. Então, de ministério eu tenho 20 anos agora como ordenado, somando aí com o seminário e licenciatura dá mais de 25 anos. Então, eu já o conheço há mais de 25 anos e nós somos amigos e irmãos em Cristo. Um abraço para o meu querido irmão Reginaldo, que está lá em Iraí de Minas, pastoreando a igreja conservadora em Iraí de Minas. Um grande abraço, meu irmão. Deus continue te abençoando grandemente aí no seu ministério e toda a sua família. E aí aos demais, na medida do possível, eu vou, durante o programa, mencionando aqui as participações dos irmãos que mandarem as suas mensagens, e porventura acontecer de algum ser esquecido durante a programação, já peço perdão antecipado, porque não é intencional. Mas eu espero que eu consiga observar aqui a participação de cada um dos irmãos aí que estão ligados na programação, no programa Graça Irresistível.
E hoje eu, não nesse momento, mas daqui a pouco, eu vou falar sobre o poder do Evangelho em um mundo pós-moderno. Você não pode perder. É muito importante diante dos grandes desafios que nós temos aí como crentes nesse tempo de tanta oposição à nossa fé. Muitos, infelizmente, não têm percebido aquilo que está tão evidente, tão claro diante dos seus olhos, que são os desafios, as afrontas, as perseguições culturais, sociais, morais contra a nossa fé e o perigo que envolve na educação, na criação dos nossos filhos. Embora não seja esse o ponto principal da minha fala hoje sobre educação de filhos, mas indiretamente envolve essa questão porque eles são alvos daquela visão contrária à nossa fé. Então não deixe de participar, continue ligado aí na programação. Nós estaremos juntos aí até as 12 horas, até meio-dia. Então não deixe de estar ligado, de participar da programação. Vamos ouvir mais uma música para edificar os nossos corações, da Raquel Novaes, ela que canta muito bem, tem músicas lindas e edificantes. E aí eu quero então colocar aqui para que você possa ouvir e ser edificado com esta música. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto, sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus em alegria, sempre cantando a melodia, satisfação sem fim, sem paz real, sem gozo na aflição, achei o segredo, é Cristo no coração. Satisfação é não ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo, logo em glória eu hei de vê-lo. Satisfação sem fim, sem paz real, sem gozo na aflição, achei o segredo, é Cristo no coração. Satisfação é não ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo, logo em glória eu hei de vê-lo. Satisfação sem fim, satisfação sem fim. É isso aí, em Cristo nós temos satisfação sem fim. É nele que nós encontramos a nossa verdadeira alegria, prazer para viver. Não há alegria sem o Senhor Jesus. Não há prazer real sem Cristo. Eu quero mandar aí um abraço para o nosso irmão presbítero Paulo, da IPC de Pinhais, que está participando. Grande abraço aí ao nosso querido irmão que está participando. E eu não tive ainda o privilégio, o prazer de conhecer a igreja de Pinhais, mas sempre ouço falar muito bem do trabalho ali sendo desenvolvido pelo reverendo Josiel, né? Está ali pastoreando a igreja. Deus continue abençoando esses irmãos queridos que têm trabalhado e batalhado ali em Pinhais, que realmente cresçam cada vez mais na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Eu fico muito feliz aí quando a gente ouve boas notícias, né, acerca de irmãos, de igrejas que têm se desenvolvido, têm crescido, têm glorificado o nome do Senhor e deseja que continue assim fazendo para a glória de Deus. Um abraço também para nossa irmã Railda Lima. Deus abençoe, minha irmã. Muito obrigado aí pela sua participação. Um grande abraço para você. Muito obrigado. E também o nosso irmão Alvá está participando aí. Deus continue abençoando. A nossa irmã Erci também está ligada aqui. Deus abençoe. Muito obrigado, minha irmã, por participar
da programação, ela que é membro da minha igreja, nosso irmão Kiriati aí ligado aí na programação. Deus abençoe grandemente a sua vida. Já disse, né, sobre o Kiriati, e ele está aí ligado aí na programação. Deus continue abençoando os irmãos aí. Vamos ouvir mais uma música, e depois desta música eu vou trazer a reflexão sobre o poder do Evangelho em um mundo pós-moderno. Continue ligado aí na nossa programação, no programa Graça Irresistível. Não deixe de participar. Fique ligado na programação. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. La la la, la la la, la la la, Você ouve Graça Irresistível. Isso aí, meus irmãos, muito bom. Vamos então agora para a reflexão na palavra de Deus. E eu quero convidar você aí a abrir a sua Bíblia, caso você tenha condições de fazer isso. Talvez esteja trabalhando, não é possível. Mas se você está em casa
e é possível abrir a sua Bíblia e acompanhar a leitura, então eu convido você a fazer isso. O texto que eu vou ler é Romanos capítulo 1, versículo 16 ao 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela do Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. O cristianismo para o mundo pós-moderno é completamente irrelevante. Ele pode existir, todavia, em um ambiente fechado, sem acesso à totalidade da realidade. Vou exemplificar esse pensamento para que entenda melhor o que eu quero dizer. Imagine um prédio de 2 andares. No primeiro andar você tem a ciência, filosofia, sociologia, psicologia, política, arte, mídia, esporte, ideologias e outros semelhantes. No segundo andar desse prédio você teria a religião, a fé, a escritura. No primeiro andar é a área pública e o segundo andar é a área privada, a área particular. Sendo assim, a sua fé não pode descer as escadas para o térreo, precisa ficar isolado lá no segundo andar. A fé cristã pode ser tratada apenas no campo subjetivo, no particular, nunca na área pública, nas faculdades, na política, na ciência ou na arte, conforme eles pensam. Nos centros acadêmicos, é quase impossível um cientista criacionista ter a liberdade de defender as suas teses ou debater com um professor evolucionista. Ele será usada aquela expressão dentro do ambiente universitário se alguém propor que um criacionista fale sobre as suas convicções científicas. Vão dizer, isso é religião. Na universidade não pode tratar sobre isso. Para eles, o cristianismo precisa ficar sempre no segundo andar e jamais sair daquele lugar. É um cativeiro cultural. A maioria dos cristãos aceitam isso e ficam no cantinho do quarto escuro desse segundo andar, encurvados diante da opressão social e cultural implantada pelos ímpios do século XXI. Esses crentes acham que realmente fé e razão são irreconciliáveis e que as áreas de conhecimento devem ser desenvolvidas pelos ímpios. Mas quando essa mudança começou de colocar o cristianismo no segundo andar, isolado da realidade, e deixar as outras áreas para que os ímpios dominem? Isso teve início no século XVIII, com o Iluminismo. Desde então, o mundo vem sendo transformado em seu modo de pensar, com 4 colunas principais que vêm removendo o cristianismo da cultura. A primeira coluna, ou primeiro pensamento que vem removendo o cristianismo da cultura e da sociedade é o socialismo com Karl Marx. Karl Marx é uma dessas colunas que começou lá no século XVIII e até hoje vem dominando o pensamento e colocando e removendo o cristianismo da vida pública. Outro que também serve como coluna para remoção do cristianismo na cultura é Freud, com a psicanálise, a sua visão ateísta, a sua visão do comportamento humano, a parte das escrituras, ele que era irônico com relação à existência de Deus, com relação ao próprio cristianismo, é a base da psicologia, da psicanálise, do pensamento que domina os analistas hoje dentro dessas áreas. Outro também que é uma coluna que vem desde o Iluminismo e vem removendo o cristianismo é Nietzsche. Talvez você nunca tenha ouvido falar dele, mas a frase dele de que Deus está morto, talvez você já tenha ouvido falar. Nietzsche era um filósofo e ele defendia que você deveria ser guiado pela sua vontade, pelos seus desejos. Você precisa fazer aquilo que agrada ao seu coração. Você já deve ter ouvido isso com certeza, e vem dele. Outro que é uma base, uma coluna para essa remoção do cristianismo é Charles Darwin, com a teoria da evolução, onde nega que exista Deus e que o mundo tenha sido criado a partir
de Deus, da ação criadora de Deus, como está em Gênesis capítulo 1 e 2. Esses 4 pilares, Karl Marx com o socialismo, Freud com a psicanálise, Nietzsche com o niilismo e Charles Darwin com o evolucionismo, têm servido para remover o cristianismo da vida das pessoas, da cultura e da sociedade. Ainda que você nunca tenha ouvido falar desses homens, o que você tem vivido é fruto da ação do pensamento deles e dos seguidores desses homens. Esses pensadores, como uma sinfonia infernal, removeram os fundamentos do cristianismo do mundo ocidental. A Europa, outrora cristã, berço da reforma protestante, lugar de grandes pregadores como João Calvino, John Knox, Charles Spurgeon e Martyn Lloyd-Jones, tornou-se infértil e apóstata. Ela que no passado foi celeiro de missionários, foi desbatizada, uma expressão usada por C.S. Lewis a respeito da igreja cristã na Europa. Hoje, igrejas que antes eram poderosas, usadas por Deus, que impactou a Europa, hoje servem como museu, servem como bares e até algumas são alugadas para os islâmicos se reunirem. Mas isso não ficou apenas no velho continente. Nos Estados Unidos o golpe também foi sentido. Igrejas que eram reformadas se envolveram com o modernismo e abandonaram as escrituras, abraçando o humanismo, ao ponto de muitas terem em suas portas, nos Estados Unidos, a bandeira do movimento LGBTQIA+. Não dá nem para pronunciar tantas palavras que tem essa sigla aí desse movimento ativista homossexual. Imagine só, igrejas com bandeira da LGBT na porta. E o discurso destas igrejas nos Estados Unidos é um discurso inclusivo. Elas aceitam qualquer ideologia como sendo correta. E a razão é simples. Elas removeram completamente as escrituras do fundamento delas, da teologia delas, e navegaram aí mar adentro da imoralidade sem a palavra de Deus, onde tudo é permitido. A secularização ocorreu nesse processo na Europa e no resto do Ocidente, mas você deve estar perguntando o que é secularização. O uso do termo secular é um contraste entre o sagrado e o profano. Logo, o termo secularização é um nome dado ao processo pelo qual o entendimento sobre as coisas sobrenaturais, elas são descartadas. Eu vou exemplificar isso mais. A mentalidade secularizada dentro da igreja é quando crentes aceitam o aborto como normal, quando crentes aceitam a homossexualidade como uma prática normal, quando aceitam adultério e outras coisas mais, ou uma agenda ideológica contrária ao evangelho como coisa normal. Eles começam a pensar como o mundo pensa. É modelado a sua mente pela que a cultura pensa, pelo que a mídia pensa, pelo que é ensinado pelos ímpios. Isso é uma secularização da igreja. Quando a igreja deixa de ter a forma da Escritura, a forma da palavra de Deus, para ter a forma do mundo. E você sabe muito bem que a igreja, com algumas exceções, ela está extremamente influenciada por esse pensamento secularizado. Nós enfrentamos desafios e ataques dentro e fora da igreja. E aí nós precisamos voltar os olhos para as Escrituras. Nós precisamos olhar o que ela nos ensina sobre esse tempo difícil. E o apóstolo Paulo, nessa carta escrita à igreja em Roma, capital do Império Romano, totalmente oposta à cidade de Roma, ao Império Romano, completamente envolvido por paganismo, por imoralidades, por orgias, por homossexualidade, todo tipo de coisa que contrária à palavra de Deus, como você pode ler todo o capítulo 1, Paulo escreve esta carta e diz que Deus está irado contra toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Isso está no verso 18 e ele vai descrevendo. O que fazer
diante disso, Paulo diz no verso 16: pois não me envergonho do Evangelho. O apóstolo Paulo não se envergonhava do Evangelho de Cristo. Contudo, ao afirmar que não se sentia envergonhado em relação ao Evangelho, ele ensinou que o mesmo era de fato desprezível aos olhos do mundo. Paulo não se envergonhava do Evangelho, mas o mundo considerava o Evangelho desprezível, exatamente como em nosso tempo. Na carta aos Gálatas, ele disse que o mundo estava crucificado para ele e ele para o mundo. Quando escreveu a primeira carta aos Coríntios, disse que a palavra da cruz é loucura para os homens, porém para nós é poder de Deus. Certamente a palavra da cruz é loucura, Paulo diz, para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Entendia que o homem sem Cristo está morto em delitos e pecados, Efésios 2. Alheio ao Senhor, obscurecido de entendimento devido à dureza do seu coração, Efésios 4. O coração do ímpio tem um único compromisso, conforme a Escritura ensina, que é anterior às suas ações. E qual que é esse compromisso do coração do ímpio? Rebelião contra Deus e a sua palavra. Você não pode esperar outra coisa do ímpio a não ser rebelião contra Deus e a sua palavra. No entanto, Paulo, mesmo com toda esta verdade, com toda essa realidade, ele diz que não se envergonhava de pregar, de anunciar o evangelho de Deus aos inimigos. Ele não tinha vergonha de pregar, de anunciar, de falar, e ele diz que se sentia devedor tanto a gregos, bárbaros, sábios e ignorantes. Romanos 1, verso 14. Significa que o evangelho para Paulo deveria ser pregado às civilizações, aos civilizados, que eram os gregos, aos não civilizados, que eram os bárbaros, aos intelectuais, que eram sábios, e também aos iletrados, aos ignorantes. Quer dizer que Paulo está falando, o evangelho tem que ser pregado a todos os homens, sejam eles sábios, sejam eles iletrados, sejam eles civilizados ou não, não importa. Eu quero pregar o evangelho a todos, porque o evangelho é, ele diz, o poder de Deus. Ele não se envergonhava do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus. Esse homem de Deus, que é Paulo, conhecia profundamente a cultura do seu tempo. Sabia filosofia grega, podia transitar no mundo acadêmico da época, como ele fez isso lá em Atenas, em Atos 17. Ele conhecia também a imoralidade praticada no império e como estas eram consideradas virtuosas pela sociedade romana. Ao escrever para a igreja em Éfeso, por exemplo, Paulo diz que as práticas imorais dos gentios eram vergonhosas de até ser referidas e que não podia, como os crentes não podiam se tornar cúmplices das obras infrutíferas das trevas, Efésios 5, verso 11 e 12. O que mostra claramente que Paulo confrontava a cultura e a imoralidade do seu tempo com o evangelho. O apóstolo Paulo não cria que o evangelho deveria ser apenas no âmbito do privado, apenas no particular, como eu expliquei no início. Ele entendia que deveria ser pregado a todas as pessoas e que a transformação da nossa mente deveria impactar o mundo e nós não poderíamos tomar a forma do mundo, como está lá em Romanos 12, verso 1 e 2. Ele denuncia os pecados praticados pela sociedade romana e como a imoralidade era aceita normalmente. Se você ler Romanos capítulo 1, verso 18 ao 32, Paulo fala de vários e vários pecados cometidos e vistos como virtuosos pelo Império Romano. Paulo não era alguém que se isolava no segundo andar do prédio e no quartinho escuro e não olhava a realidade, não confrontava. Ele descia para o térreo, ele falava para o seu tempo e ele pregava o evangelho no poder de Deus, porque o evangelho é o poder de Deus. O apóstolo Paulo declara que os ímpios serão julgados pela sua consciência, ao ter gravado em seu coração a lei de Deus, Romanos 2, verso 15 a 16. Ele afirma que tanto judeus como gregos estão debaixo do pecado, Romanos capítulo 3, verso 9 a 18. E, portanto, destituídos do Senhor, da glória do Senhor, Romanos 3, verso 23. E aí Paulo vai exortar aos crentes em Roma
a não usarem os seus corpos para paixões carnais e imorais, como faziam os romanos. Ele diz isso em Romanos capítulo 6, verso 12 a 13. Ele diz: vocês eram escravos e agora não são mais, e vocês devem usar os seus corpos para a glória de Deus, para a santificação. Paulo diz também na carta aos Romanos que aqueles irmãos deveriam confessar publicamente Cristo como Senhor e Salvador, ainda que isso implicasse em punição do Estado ou perseguição dos judeus. Romanos 9, verso 9 a 10. Não importava o que eles viessem a passar, mas eles deveriam pregar e anunciar o Evangelho com ousadia, sem medo de testemunhar. E aí nós vemos que Paulo vai demonstrando nesta carta que o Evangelho, queridos irmãos, precisa ser aplicado em todas as áreas da vida. O Evangelho não é só para você ir para a igreja, ler a Bíblia, escola dominical, culto à noite, ou ler a Bíblia em sua casa. O Evangelho não é para você ficar apenas no quartinho, no segundo andar, como querem os ímpios que a gente fique caladinho e fala sobre o Evangelho só no particular, só na sua vida privada. Não, o Evangelho é para ser anunciado ao mundo. O Evangelho é para transformar o mundo. O Evangelho é para ser anunciado no poder de Deus. E aí a questão é, será que de fato nós temos crido que o Evangelho é o poder de Deus? Será que realmente nós cremos na prática que o Evangelho é poderoso para mudar esse país, para mudar a sociedade, para transformar os ímpios, como nós um dia fomos transformados, como o próprio Paulo foi transformado quando ele era um perseguidor da igreja? David Platt diz o seguinte: o Evangelho é a força vital do cristianismo e proporciona o fundamento para confrontar a cultura, pois quando cremos de verdade no Evangelho, começamos a perceber que ele não só constrange o cristão a confrontar questões sociais à sua volta, mas também cria de fato uma confrontação com a cultura ao seu redor e dentro de nós. Quando o cristão realmente crê no Evangelho, ele percebe que ele é constrangido a confrontar as questões sociais à sua volta. Será que os cristãos têm sido assim? Tem se indignado com o aborto, que o STF aí está legislando a favor? Será que tem se indignado com homens que estão agora usando mamadeira? Você já sabia disso? Que agora tem uma loja em São Paulo de mamadeira para homens? Ao nível que nós chegamos. A passeata gay com crianças trans. Será que nós temos indignado com a linguagem neutra sendo imposta para as crianças? Será que nós temos nos indignado com pastores de igrejas irmãs que cumprimentam os seus membros assim: bom dia a todos, a todas e a todes? Será que nós temos nos indignado com crentes que apoiam o comunismo, que odeiam o cristianismo? Será que nós temos nos indignado com o evolucionismo que muitos jovens das nossas igrejas defendem como sendo uma verdade científica? Será que nós temos nos indignado com tantos jovens e tantos crentes que apoiam o niilismo de Nietzsche, sem saber quem foi Nietzsche, mas apoia a ideia de que deve-se viver conforme o coração, conforme a vontade, conforme o desejo e não conforme as Escrituras? Eu acredito que não. E a realidade mostra, os fatos demonstram, como Jesus falou: pelos seus frutos conhecereis. O apóstolo Paulo diz que o Evangelho, que é poder de Deus, é para a salvação de todo aquele que crê. Paulo mostra que é impossível experimentar o Evangelho sem fé. Aquele que crê é o eleito, que foi alvo da graça de Deus e a sua vida foi transformada pelo Evangelho. Por isso seus olhos foram abertos para enxergar a verdade e crer. A fé é o tronco da árvore cujas raízes representam a graça e cujo fruto simboliza as boas obras. Esta fé salvadora é fundamentada na graça e o Evangelho, operando no crente, o conduz a frutos de justiça. Este Evangelho poderoso revela a justiça de Deus a nós. Esta justiça é revelada pela obra
de Cristo, que satisfez a ira do Pai em nosso lugar. Manifesta a sua justiça divina, nos justificando por meio de Cristo Jesus, esta justiça que foi saciada no Calvário. O que isso tudo nos mostra, irmãos, e eu vou caminhando para o fim, é que a igreja está inserida em um mundo anti-Deus. Nós estamos em um mundo anti-Deus. Acorde! Se você ainda não entendeu isso, acorde em nome de Jesus. Você está no mundo que odeia Deus. Jesus falou isso, os apóstolos falaram isso, e nós sabemos isso. O mundo odeia Deus com todas as forças, odeia o Evangelho. E esse mundo que odeia Cristo, que odeia o Evangelho, que odeia a igreja, ele construiu ele quer que nós vivamos uma religiosidade distorcida, pervertida, que coloca o homem como centro, com seus prazeres e vontades no lugar do Criador. Eles toleram a falsa religião, eles toleram os falsos pregadores, eles toleram aqueles que pregam o que eles querem ouvir, mas eles não toleram os verdadeiros pregadores, não toleram a verdadeira igreja, não toleram o Evangelho autêntico. Nós não podemos nos intimidar diante destas oposições à nossa fé, enfiar a cabeça no buraco como um avestruz e não enfrentar a realidade. O Evangelho não pode ficar no andar de cima como eles querem. Deve envolver todos os andares da existência humana e todas as áreas da vida humana. O Evangelho é para o iletrado, o ignorante, é para o intelectual, é para o pobre, para o rico, para o branco, para o afrodescendente, para o homem, para a mulher, para os de direita e de esquerda, para todos os homens, pois todos os que não têm o Evangelho também precisam da graça do Senhor e precisam ter suas mentes modificadas. Nós temos que crer que é o próprio Deus agindo de forma poderosa e irresistível naqueles que creem. Temos que rogar ao Senhor que nos dê ousadia para anunciar o Evangelho e que esta convicção nos conduza a coragem, determinação e anseio de ser úteis na expansão do reino de Cristo no mundo. Não se envergonhe, meu irmão, do Evangelho. Por quê? Porque ele é o poder de Deus e ele é irresistível para aqueles pelos quais Cristo morreu. Quero louvar-te, as aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, as aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero amar-te, sempre mais e mais. Quero amar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero amar-te, as aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. É isso aí, meus irmãos. Deus seja louvado. Eu quero aqui mandar um abraço especial para nossa irmã Débora Duarte, esposa do reverendo Wellerson Alves Duarte, que está lá no seminário, certamente aí preparando a comida para os seminaristas. Deus abençoe grandemente a sua vida. Muito obrigado, Débora, por participar aí
do programa Graça Irresistível. Um grande abraço para você, para o reverendo Ellerson e toda a família, e para os nossos alunos do seminário. Continuemos a orar pelos nossos alunos, para que eles cada vez mais sejam aperfeiçoados para servir no ministério, e que Deus chame mais e mais jovens para servir a seara conservadora. Um grande abraço à nossa querida irmã Olga Dias, nossa irmã Olga participando, membro aqui da igreja, o seu Valdemar Percy. Um grande abraço, minha querida irmã Dona Olga, que é como uma mãe espiritual. Deus abençoe grandemente a vida da senhora. Muito obrigado aí por participar. Também quero mandar para a irmã Rosana, também, que está participando. Um grande abraço, minha irmã. Muito obrigado pelo carinho, pelo áudio enviado aí. Também um abraço para nossa irmã Vandilma, da IPB de Mossoró. Deus abençoe, minha irmã. Muito obrigado aí pela sua participação. Fico muito feliz aí você estar participando do programa Graça Irresistível. E há outros irmãos também que estão participando. A nossa irmã Almerinda também, a dona Almerinda, que é uma mãe também. Eu tenho várias mães aqui na igreja do Caeira. Deus seja louvado por isso. Muito obrigado, minha querida irmã Almerinda. Também o seu Décio, um grande abraço para a senhora. Deus abençoe grandemente. Muito obrigado. A nossa irmã Simone também está participando. Muito obrigado, minha irmã, pela participação. Muito feliz aí pela sua participação. Deus continue te abençoando e toda a família aí. Muito obrigado. E se eu tiver esquecido algum irmão aí que mandou mensagem ou irmã, eu já peço perdão mais uma vez, porque é possível que eu tenha deixado de falar de algum irmão ou de irmã que mandou um abraço. Mas eu quero agradecer a todos que participaram. Nós estamos aí caminhando para o fim da nosso programa Graça Irresistível, e eu quero, antes de terminar, eu quero mencionar aqui a perda de uma irmã querida lá da Terceira Igreja de São Paulo. A nossa irmã Renata está na presença do Senhor agora. Ela que partiu, eu a conheci no meu primeiro ano como seminarista. Eu a conheci, fui seminarista da Terceira de São Paulo, e muitas vezes fiquei na casa da família dela, sempre muito bem recebido, todos os demais seminaristas. Que Deus conforte a família enlutada nesse momento de dificuldade, de tristeza, uma grande perda para todos nós, e conforte a Terceira Igreja de São Paulo. Que Deus tenha misericórdia e conforte a família e também a igreja, a Terceira Igreja de São Paulo. Eu vou aqui orar com você, agradecer a Deus pela programação, e aí depois eu vou deixar uma música para edificar a sua vida, e aí assim estaremos finalizando o nosso programa. Então agradecer muito aí a sua participação, e aqueles que porventura, como eu já disse, não tiver sido mencionados aqui na programação, é porque passou aqui despercebido por mim, e eu peço desculpa por isso, tá bom? Mas na próxima terça-feira, se Deus permitir, estaremos juntos aí na nossa programação. Vamos orar nesse momento, pedir ao Senhor que nos abençoe. Senhor nosso Deus, nós louvamos pela oportunidade que tivemos de juntos no programa ouvir músicas, conversar, apesar do meio que nós estamos utilizando, há um contato entre nós, e nós louvamos ao Senhor por esse recurso. Também agradecendo ao Senhor pela mensagem, pela Tua palavra, que muito nos ensina, e nós carecemos da Tua graça, da Tua misericórdia. Que o Senhor nos ajude, nos desperte cada vez mais para podermos caminhar conforme o Evangelho e enfrentar esse mundo anti-Deus, esse mundo contrário à palavra. Que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê ousadia, e que nós creiamos cada vez mais no poder do Evangelho, que pode salvar qualquer pecador, pode transformar qualquer pecador, segundo a Tua vontade soberana, assim como o Senhor fez conosco. Que o Senhor abençoe a Rádio Missões, abençoe os demais programas, e abençoe os irmãos que participaram desse programa. Que o Senhor derrame sobre eles a Tua graça e misericórdia, e que o Senhor esteja
com a família enlutada da nossa irmã Renata, que está na tua presença, que o Senhor esteja confortando a igreja, a terceira igreja de São Paulo, nesse momento de tristeza. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus, e que cada vez mais nós possamos glorificar o Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Um abraço, meus irmãos, muito obrigado pela sua participação, e fica aí uma música para edificar o seu coração, O Tapeceiro, de Estênio Márcios, uma música muito edificante, que certamente vai edificar o seu coração. Até a próxima terça, às 11 horas da manhã, programa Graça Irresistível. Muito obrigado por ter participado de mais uma terça-feira aqui do programa Graça Irresistível. Tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera pro meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto, obra de arte, pra honra e glória do tapeceiro. Minha vida é obra de tapeçaria, tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera pro meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto, obra de arte, pra honra e glória do tapeceiro. Se vê pelo lado certo, todas as cores da minha vida dignificam a Jesus Cristo. O tapeceiro, o tapeceiro, o tapeceiro. Tapeceiro, o tapeceiro,
Rádio Missões IPCB apresentou o programa Graça Irresistível, graça. Graça Irresistível. Apresentação: Reverendo Márcio Chaveiro.